Essa semana a gente lê a Parashá boa. Vamos passar alguns pontos da Parashá. Bom dia, Rabino. Buenos dias. Já tinha falado, mas bom dia de novo. Gui Chaves. Chaves. Essa Parashá a gente está aqui no final das pragas. Então ficaram faltando 3 pragas. Arbe, Roshech e Makat Bechorot. Arbe são os gafanhotos, Roshech a escuridão e Makat Bechorot. E cada uma delas, Moshe Rabbeinu, ele aparece pouco antes, na verdade. Moshe aparece no início da Parashá, Deus fala para Moshe Rabbeinu, Bo el Paró, venha comigo para o Paró, não é vai para o Paró, venha comigo, que Moshe Rabbeinu nessa hora estava com medo. O Paró, não somente que ele era um rei muito poderoso, mas quando nós temos um rei poderoso aqui embaixo, é porque tem uma força espiritual muito grande. Então, Deus fala, venha comigo, vamos dar as mãos, a gente vai junto. E ele foi lá e adverte o Paró ficou muito bravo, ele fala, não quero te ver nunca mais, e realmente eles não se viram mais nenhuma vez, ambos, e vem as 3 pragas, Arbe, Roshech e Makat Bechorot. Então, explicar rapidamente qual que era o significado de cada uma das Makot. Então, Arbe, nós tivemos Arbe, como a Torá fala, tivemos a quantidade de gafanhoto que nunca houve na história, gafanhotos. Gafanhoto, para a gente ter uma noção, está escrito na Mishnah, que quando você vê em Israel, você encontra uma asa de gafanhoto, imediatamente você decreta jejum. Uma asa de gafanhoto, você decreta jejum. Quem lembra no começo do coronavírus, quando parecia que estava vindo as 10 pragas, né? Então, quem viu lá os relatos, estavam com medo que ia chegar para o Brasil, dependendo do vento, mas a velocidade que eles comem, a velocidade que eles se reproduzem, realmente é uma coisa devastadora. E a Torá fala realmente que foi devastador para o povo egípcio. Uma coisa curiosa que aconteceu, que a Torá fala que depois que terminou a Macá, então Deus soprou um vento e jogou todos eles para o Yam Suf, o oceano. E não sobrou nenhum. O que quer dizer não sobrou nenhum? Então Rashi comenta que a dieta egípcia, lá nos melhores restaurantes, eles serviam um prato de gafanhotos. Eles faziam até hoje. Então, pela Torá, existem alguns tipos de gafanhotos que são kasher, né? A gente não tem a tradição, mas ele é comido. Como se come um gafanhoto? Sabe? Frito. Muito bom. Gafanhoto frito. E como você faz para conservar um gafanhoto? Igual que você faz um pickle, né? Você coloca ele na salmoura, ele fica conservado. A Torá diz que a Hashem não queria que eles tivessem nenhum proveito da Macá. Então, mesmo aqueles que falaram, bom, tá cheio de gafanhoto, mas se tá chorando, vamos vender lenço, né? Então, eles falaram, vamos pegar os gafanhotos para vender, né? Hoje não vale nada, mas amanhã, quem sabe, vai valer. Então, mesmo aqueles que conservaram os gafanhotos, então eles também saíram do pote milagrosamente, não sobrou nada daqueles gafanhotos para que eles sequer pudessem ter qualquer tipo de proveito. Isso tinha acontecido também naquela praga dos animais ferozes, que eles tinham também a pele, que eventualmente poderia ser aproveitada. Deus fez com que nenhum animal feroz sobrasse para que eles não pudessem tirar nenhum proveito daquela macá. Em seguida, nós temos uma macá muito interessante, que é a macá de Roshech, a macá da escuridão. A Torá afirma para nós que Loraú Ishadachif, um não via, não enxergava o outro, e essa macá, conforme ela foi desenvolvendo, tem uma coisa que é fisicamente impossível da gente entender, mas a escuridão se tornou espessa e ela impossibilitava as pessoas sequer de se mexer. Quer dizer, a escuridão é a ausência da luz, não tem como ela se tornar espessa, mas a escuridão se tornou espessa de forma que nem quem estava de pé estava em pé, quem estava sentado continuou sentado, e ela serviu alguns propósitos. Propósito número 1, o povo judeu já tinha sido prometido por Deus, já desde Abraão Avinu, que eles sairiam com riquezas do Egito, e nessa hora os judeus entraram nas casas dos egípcios e havia uma luz dentro das casas dos egípcios que os judeus podiam enxergar e os egípcios não enxergavam, e eles puderam observar tudo o que eles tinham. Então acendia lá uma luz onde estava o cofre escondido atrás do quadro ou embaixo do colchão. E eles observavam o que eles tinham. Prestes a eles saírem do Egito, Deus manda, vocês devem ir até os egípcios, pedir dinheiro, objetos emprestados, e assim, quando um egípcio negava, ele falava, olha, não vem com história, eu sei que no armário do lado esquerdo você tem lá um pratinho de ouro que você herdou da tua avó, então eu quero, faz favor e empresta para mim. Qual o propósito disso? O propósito disso, Deus tinha falado que eles iam sair com riqueza, e a riqueza simbolizava toda a energia
todas as faíscas divinas que haviam dentro do Egito, ela sempre, o dinheiro, ele tem bastante energia dentro dele. Tirar esse dinheiro significava filtrar o Egito, e tirar de lá tudo o que havia de bom. Então, isso foi um propósito da praga da escuridão. Propósito número 2, a gente vai ver logo no início da paraxá da semana que vem, que 4/5 do povo faleceu durante a praga da escuridão. Provavelmente o maior holocausto da nossa história. E por que isso? Porque eles não queriam sair do Egito. Eles negavam a sair do Egito. Então não foi um castigo, mas simplesmente uma consequência. Você não quer sair do Egito, então você fica no Egito. Fala. Então, assim, já que você está falando que foi um grande holocausto, no holocausto a gente nunca tem uma data para a gente falar qual que é a data e tal. Se fixou. Então, a gente se fixou. A gente teria uma data. Por que a gente não faz uma lembrança? Qual que seria a data? A data do Makat Rocher? Interessante. Boa pergunta. A pergunta, na verdade, é maior ainda, que eu vou deixar para a semana que vem. Por muitos anos eu tinha dúvida. Estamos falando aqui que 4/5 do povo morreu. E a gente aprende isso de uma alusão da Torá. Uma coisa grande como essa, você não poderia deixar uma alusão. Você deveria fazer uma paraxá, se não mais, uma paraxá inteira. Você tem lá de quando Deus destruiu o mundo, quando teve a Torre de Babel, de repente morre 4/5 do povo. A Torá conta assim como se fosse bem de en passant. Então, semana que vem a gente vai analisar se isso foi se foi literalmente ou não foi literalmente. Então aí já tem uma resposta para a tua pergunta, porque a gente não marca um jejum, alguma coisa assim, nessa data. Mais uma coisa, ainda o povo estava se formando. Então, quando a gente fala do povo judeu, na verdade, ainda eles eram praticamente egípcios, eram descendentes, eram hebreus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Mas como um povo, eles realmente começaram quando eles receberam a Torá. Talvez E mais uma coisa super importante, do que significa a praga da escuridão. Qual que é o significado da praga da escuridão? Outra pergunta que eu sempre fiquei com essa pergunta também. Que fala que foi a escuridão para os egípcios não verem. Sim. Perfeito. Então, os comentaristas eles justamente questionam essa explicação, que ela diz, explicação autêntica e verdadeira, mas eles questionam, peraí, eu lembro quando o Trump assumiu o poder, estavam todos os ilegais dos Estados Unidos. Eu lembro, amigos comentaram, o meu jardineiro sumiu. A minha empregada parou de vir. De repente, todo mundo sumiu. Depois passou um tempo, viram que não era assim e voltaram. Aí todo mundo desapareceu. O que acontece? Você tinha lá teu escravo, você tinha lá teu batalhão de escravos, de repente, cadê a turma? Como você vai dizer que 4/5 morreram? E cadê a turma? Tudo bem, não estavam mais escravos. No último ano já não estavam mais sendo escravizados, porque os egípcios estavam sendo afligidos pelas pragas. Mas, poxa, você ia perceber quantos corpos, no meio da rua, quantas... Então, isso dificulta ainda mais para a gente entender se isso realmente foi literal. Então, se Deus quiser, semana que vem a gente vai elaborar nisso, uma explicação muito bonita do que o Rebbe explica a respeito. Entre outras que ao longo dos anos eu fui vendo. Mas o outro propósito também da praga da escuridão, que nós sabemos que toda a ideia das pragas, toda a ideia da Torá contar para a gente Egito, Paró e etc., não estamos falando de uma historinha do passado. A Torá está contando da nossa realidade num formato de história. Para quê? Porque é mais fácil a gente contar a historinha do cajado que engoliu a cobra, etc., e a gente fica focando no cajado, na história. De repente você entende que o cajado de Moshe tem a ver com você, a cobra é você, não foi Adão que comeu da fruta proibido, somos nós que comemos diariamente, não foi aquele povo que reclamava para Moshe, somos nós que reclamamos. Então a Torá usa a história apenas como uma metáfora, não que não foi literal, aconteceu, mas a Torá escolhe da história os momentos que são relevantes para o nosso dia a dia. Então uma das frases mais marcantes dessa praga da escuridão, Lo ra'u ish et achiv. Um homem não enxergou o seu irmão. Isso significa escuridão. Quando você tem alguém ao seu lado e você não enxerga as necessidades, não enxerga aquela pessoa. Você pode estar com os olhos abertos, a luz pode estar acesa, mas você não enxerga a outra pessoa. Você enxerga apenas o teu nariz e o teu umbigo. Essa é a praga. Isso, na verdade, foi como entre as 10 pragas, que foram, na verdade, 10 passos, 10 classes, 10 módulos de educação que Deus foi dando para os egípcios e também para os judeus observarem e entenderem qual que é a consequência
de alguém que vive dentro de um Egito, de alguém que vive com a mentalidade escrava. Parte da mentalidade escrava, parte da pessoa viver no metzar, no aperto, é quando a pessoa enxerga apenas as suas necessidades. Ele não enxerga a necessidade do outro. Então isso foi uma consequência. Quando o Paró ele fala, eu quero que vocês sejam a minha estrutura, como a pirâmide, eu vou sentar no sofá enquanto todos vão me servir. Essa é a estrutura que ele criou. Então eu quero todos que sejam os meus escravos. Então, como consequência disso, eles tiveram a praga da escuridão. A praga da escuridão nada mais é você perceber quão egoísta você é. Que olha que interessante, se Deus quiser no Shabat eu vou elaborar sobre isso, mas na semana que vem vai ser o dia de 10 de Shvat. 10 de Shvat, em 1950, é a data do falecimento do Rebbe Rayatz Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, o sogro do Rebbe de Lubavitch. Ele foi o sexto Rebbe da linhagem e ele viveu uma vida de extremo compromisso com a religião, principalmente durante a Rússia soviética, a Rússia comunista. Ele tinha uma rede enorme de centenas, literalmente, de escolas, mohalim, shohatim, mantendo o judaísmo vivo, tudo que era possível, embaixo do nariz dos soviéticos, sendo que aqueles que ele pegou para trabalhar com ele eram comprometidos de corpo e alma. E eles sabiam, eu vou ser professor num porão para 3, 4 crianças, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ser pego pela polícia e eu vou ser mandado para a Sibéria, no bom caso, para 5, 10 anos, se eu puder sobreviver. E assim funcionava. Quando eles voltavam da Sibéria, muitos deles, eu vi essa semana uma história, ele era um moelo, ele foi preso. Ficou 6 anos ou 8 anos preso. Não era nada comparado com a prisão, nem do Brasil. Né? E ele saiu, a primeira coisa que ele foi fazer foi um Brit Milá. A gente escuta do cara que ficou preso 20 anos, sai, a primeira coisa que ele vai fazer? Voltar para o crime, infelizmente, né? Às vezes acontece, Deus nos livre. Então, o que acontece? A primeira coisa que ele foi fazer, voltou para o crime. Qual que era o crime? Fazer Brit Milá nas crianças. Então, isso foi, quem encabeçou tudo isso foi o Rebbe. E ele, inclusive, precisou fugir várias vezes, e até que finalmente ele chegou nos Estados Unidos para, de lá, inclusive, continuar mantendo, e o Rebbe manteve esse trabalho até 1991 e etc., mandando shluchim clandestinos como turistas, etc., para manter o judaísmo vivo na Rússia, e de repente, hoje você vê, a Rússia realmente é um dos lugares que mais judaísmo você tem. Eu comentei para vocês, o Rabino Lazar, que hoje é o rabino-chefe da Rússia, muito conhecido, que ele é amigo do Putin, ele tem assim, um relacionamento muito forte com o Putin, ele é super conhecido, e ele comentou, quando ele chegou, né, não chegou com sendo amigo do Putin, ele chegou sendo um cara que foi mandado lá em pleno comunismo, e na semana que ele chegou, teve um pogrom, não sei se foi a semana que ele chegou, do ano que ele chegou, teve um pogrom na sinagoga dele, né, era a véspera de Lag BaOmer, e ele falou, vamos fazer a festa de Lag BaOmer independente do pogrom, e de lá ele começou o trabalho dele. E as pessoas que estavam lá, escondidas por 40, 60 anos, escondendo a sua identidade de judeus, eles chegaram e falaram, Rabino, está todo mundo querendo ir embora daqui, você está vindo para cá, você está maluco? A gente não quer ser judeu, não queremos que alguém esteja aqui na nossa cara, jogando na nossa cara, somos judeus, vocês são judeus. É a última coisa que a gente quer. A gente quer apagar isso da nossa memória. Sofremos muito, e você vem aqui, está voltando, está maluco? E hoje, né, o renascimento graças a esse trabalho que o Rebbe anterior começou, e o nosso Rebbe continuou, você tem isso dentro da Rússia. Então isso foi, 1950, foi a data do falecimento dele. O falecimento de um tzadik é, na verdade, o dia onde se reúne todas as forças, toda a missão de vida dele se reúne no dia do falecimento dele. Então isso vai ser agora, semana que vem, no dia 10 de Shvat. E um ano depois, 1951, o Rebbe assumiu a liderança. E sobre ele, não preciso contar, que todo mundo já conhece, sabe muito bem, um pouco, a gente sabe uma pequena fração do impacto que ele tem e teve sobre a humanidade, sobre o judaísmo, assim por diante. Mas só um detalhe interessante, que se Deus quiser no Shabbat a gente vai estudar o Mamar, que foi, na verdade, como se traduz Mamar? Um discurso racídico que o Rebbe anterior ele tinha lançado, ele tinha escrito para ser distribuído no dia 10 de Shvat, que era a Yurtzai da avó dele, que ele mesmo acabou falecendo. E esse Mamar, ele tem 20 capítulos, e quando ele faleceu, o Rebbe, no ano seguinte, começou a analisar cada ano um desses capítulos. E esse ano a gente também está analisando, a gente está revendo. O Rebbe, por 40 anos, ele reviu 2 vezes e pouco esses capítulos, e desse Mamar dado pelo
pelo Rebbe anterior, e a cada ano a gente estuda que ele se chama Bati Legani. Esse é o nome do Mamar. Talvez vocês já ouviram pelo menos o título. E o foco desse ano, justamente, é sobre o conceito luz. Toda essa introdução foi para a gente voltar aqui para a praga da escuridão. E qual que é o conceito luz? Hassidut foca bastante nesse conceito luz, e uma das coisas é que a luz, ela não ocupa espaço. A luz, ela não introduz nenhuma novidade. A luz permite com que você se enxergue e que você enxerga quem está ao seu lado. Esse é o conceito de luz. Luz, na verdade, é o melhor exemplo para a gente do que significa humildade, do que significa a pessoa transcender. A luz, ela está dizendo, eu sou apenas um reflexo do sol. Eu sou apenas um reflexo da lâmpada. Eu não tenho nada por mim mesmo. Se você apaga a luz, se você apaga a lâmpada, eu deixo de existir. O sol se põe, eu deixo de existir. Mas eu estou aqui, todo o meu propósito é permitir com que você enxergue. Eu estou aqui para você. É o contrário da escuridão. É isso, na verdade, a diferença entre exílio e Geulah, e a saída do Egito, que foi o trabalho que Moshe Rabbeinu, que Deus impôs Moshe Rabbeinu de tirar o povo do Egito, que significa trazer um pouco de luz para cada um deles. Trazer luz significa você conseguir enxergar os outros, enxergar a si mesmo que você está aqui para um propósito maior do que você mesmo. Você é apenas um reflexo divino. Esse é o ápice da nossa missão, a gente conseguir enxergar a nós mesmos como luz. Eu não ocupo espaço, eu não estou aqui para mostrar a minha grandeza, a minha personalidade, eu estou aqui para poder iluminar os outros. Esse é o nosso papel. Dúvidas? Mordecai, pode falar. Só Certeza. Uma das coisas que a gente vai falar no Shabbat, Bezat Hashem, mas assim, que nós realmente estamos aqui para iluminar. Então, uma coisa interessante que aconteceu quando eu estava agora voltando de Nova York, meu cunhado casou, e na volta a gente ficou, eu, minha esposa e meus 2 bebês, presos dentro do avião por 5 horas e 18 minutos, que atrasou. E, bom, o meu bebê, Baruch Hashem, a gente levou aquela cadeirinha de carro, a gente conseguiu colocar, tinha um espaço, a gente ganhou a primeira fileira, que isso é raro de acontecer, Baruch Hashem, você tem um pouco mais de espaço. E ainda tinha mais uma cadeira do nosso lado, apesar que o voo não estava vazio, tinha uma cadeira vazia. Então deu para colocar o bebê, que normalmente você precisa ficar com ele no colo, deu para colocar ele na cadeirinha. Então ele foi na cadeirinha, ele estava preso, a maioria do tempo, adormecia, acordava. Mas minha outra filha, de 2 anos, não parava quieta. Né? E Baruch Hashem tinha mais uma família com 6 filhos, também voltando para o Brasil. Eles tinham uma caixa assim de bonecos e coisas, etc. Tem aqueles bonequinhos judaicos com aquele chapéu e barba, então um negocinho, é uma vida, né? Um Lego judaico. Aí ela ficou entretida. Mas em algum momento, né? Chega uma hora que enjoa. E aí eu fui fazer o que sempre fizeram comigo, né? Quando você está no avião, o que você vai fazer? Você vai conhecer a cabine. Então eu fui lá com ela, mostrar para ela a cabine. E aí, tudo bem, fomos lá e as aeromoças foram gentis, pediram lá pro piloto, e a gente entrou, tinha lá 3 pilotos. E aí, naquela hora, eu falei, poxa, estou aqui com 3 pilotos, eles têm uma missão importante. Aí eu falei, puxei papo com eles, de onde vocês são, não sei o quê, estavam super simpáticos, também não tinham o que fazer, estavam com problema técnico no avião que não dependia deles, estavam lá também procurando algum tipo de entretenimento. E aí eu comentei com eles uma passagem, que vou comentar com vocês, mas assim, realmente aproveitei um instante que eu tinha para poder compartilhar uma mensagem que espero que entrou no coração deles. Eu fiz para eles a seguinte pergunta. Me fala uma coisa. Quando alguém vai, Deus nos livre, passar por uma cirurgia, quanto estudo você faz para saber quem é o cirurgião? Você quer saber quantos anos de prática ele tem? Qual a faculdade que ele fez? Qual é o grau de sucesso que ele tem? Alguém já veio aqui perguntar para vocês? Né? Alguém já veio aqui perguntar quantos voos você já fez? Quantas turbulências você já passou? Né? Ninguém se preocupa, você entra no avião e vai embora. Por quê? Realmente, boa pergunta, eles não sabiam responder. Eu falei, não pensaram na resposta, mas a resposta é muito óbvia. Porque o cirurgião, se não dá certo, Deus nos livre, ele volta para a casa dele, vai para a família dele e continua o trabalho dele. Se o piloto comete algum erro, ele vai junto. E esse é o motivo que a gente não precisa pesquisar dele, que a vida dele está indo junto. E eu falei para ele que a grandeza, na verdade, na vida, é a gente não ser um cirurgião, e sim a gente ser piloto como vocês. A gente está pronto para se colocar na pele do outro. A gente está pronto para ir na viagem junto com o outro. E não dar conselhos, e não simplesmente falar para os outros. Né? Aí eu saí de lá e eu entendi que realmente, talvez, a gente não sabe, mas as 5 horas de atraso, que todo mundo, né, teve transtorno,
mas às vezes por uma palavra que a pessoa pode escutar e transformar a vida dele, isso pode ser talvez eu era a causa, né? Demorei até ir lá e pouco tempo, mais uma hora depois a gente, Baruch Hashem, decolou. Então a gente realmente tentar trazer luz. Você está numa oportunidade, você está no lugar, tenta trazer um pouco de luz e com facilidade, com simplesmente acender a luz não é difícil. A gente, às vezes, aproveitar um momento e a gente trazer um pouco de luz para a vida das pessoas, essa é a nossa função. Então, isso é o contrário. Hashem colocou a praga da escuridão para mostrar para eles como é difícil a gente viver sem luz, como é difícil a gente enxergar nós mesmos e a gente não conseguir, como a Torá fala, não enxergar o irmão que está ao nosso lado. Por último, temos a Makad Bechorot. Dúvidas, comentários, rapidamente? Vamos lá. Nós temos a Makad Bechorot, que Deus já tinha avisado desde o início para Faraó, olha, se cuida porque eu vou matar seu primogênito. E Urash dá um comentário interessante. Quando a gente está querendo usar táticas contra um inimigo, a gente guarda a nossa arma mais poderosa para quando? Para o final. Né? Como acabou, né, a Segunda Guerra. Não precisamos falar. Você guarda a tua arma, se é que eu vou precisar. Eu não vou contar a arma que eu tenho, porque eu não quero que ninguém descubra e se prepare, né, para um contra-ataque. Hashem é o contrário, ele não tem medo. Hashem já do começo falou, olha, no final eu vou matar teu primogênito. Você não vai ter como evitar, você não vai ter como fugir. E essa praga do primogênito foi tão forte para eles, que ela equivaleu a todas as outras juntas. E assim aconteceu. O Hashem, a gente conhece a passagem, aqui nessa paraxá, como preparo para a praga dos primogênitos, Hashem, ele fala, aqui entra o momento que Deus fala, cada um deveria pegar um carneiro, prender no pé da cama, e o carneiro era a idolatria egípcia. Inclusive, os próprios judeus faziam, infelizmente, idolatria, com exceção da tribo de Levi, e a ideia era separar, afastar eles da idolatria, para eles se prepararem para matar o deus egípcio e tornar ele um sacrifício para Deus. Então, isso foi uma coragem muito grande. Aqui a Torá descreve para a gente como deveria ser feito esse primeiro Korban Pesach, sacrifício pascal, e depois que entraram em Eretz Israel, se tornou uma regra que anualmente eles faziam esse Korban Pesach. Hoje, que não temos Beit HaMikdash, além das leis do Pesach de não comer hametz e comer matzah, etc., nós comemos uma matzah a mais na noite do Seder, para lembrar o sacrifício pascal que ele começou lá na noite da saída do Egito. E, no final, a Torá fala para a gente sobre a mitzvah do primogênito, porque antes da gente ter a tribo de Levi, de ser a elite do povo judeu, né, nós tínhamos, na verdade, os primogênitos. Como aconteceu isso? Hashem falou, eu vou matar os primogênitos egípcios, mas eu vou escolher para mim, eu vou poupar os primogênitos judeus. Então Deus fala, eu peguei eles para mim, eles são minha elite. Posteriormente, quando o povo fez o pecado, bezerro de ouro, inclusive os primogênitos, eles perderam isso, e quem passou a ser elite, aqueles que não participaram, foi a tribo de Levi. Mas o Bechor, o primogênito, ele tem ainda pela Torá alguns direitos, né, de relação à herança, respeito que os irmãos menores têm que respeitar, e assim por diante. Algumas leis, quando o pai e a mãe são Israel, o filho nasceu de parto normal, você tem que redimir. Mas se chama Pidyon Ben, mas de qualquer jeito, a regra de quem serve a Deus no templo, isso ficou exclusivo dos Kohanim. E a Torá conclui, inclusive, com a mitzvah dos tefilim, e a gente deve colocar os tefilim, como a gente já comentou hoje de manhã, e esse é o resumo da nossa paraxá. Dúvidas, comentários? E aqui a gente conclui.